Cigarette Insiders. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje vamos tratar da questão de projetos hospitalares e para isso eu tenho aqui o Nicolas Nunes e a Adriana Tonani, que são dois profissionais que já têm experiência nesta área. Eles vão se apresentar aqui no minuto para que a gente tenha um ponto de situação de como que é o background deles dois. Primeiro, agradeço imenso a presença de vocês, agradeço imenso a disponibilidade por estar aqui conosco. Nicolas, por favor. Então, muito prazer, meu nome é Nicolas Nunes, sou aluno da Zigurati, formei em 2019, e eu já levo 2 anos e meio trabalhando na Dalux, trabalho justamente na parte de implementação de BIM em diferentes projetos e entre eles, um grande número deles são projetos hospitalares justamente. Também trabalho na parte de Facility Management desses hospitais, implantando tanto na parte de construção e de obra quanto na parte de FM de hospitais que já estão construídos. Ótimo, maravilha. Adriana. Eu sou Adriana Tonani, sou arquiteta urbanista, formei em 88 e desde a minha formatura trabalho com hospitais, projetos hospitalares de grandes complexos de saúde e também unidades hospitalares menores e clínicas e consultórios. Eu sou alumni Zigurati e embaixadora e trabalho muito com implementação de planos diretores de complexos hospitalares e desenvolvimento de projetos até a fase executiva e acompanhamento de obras. Ótimo, maravilha. Obrigado. Gente, como é de costume, a gente divide sempre em 3 episódios de aproximadamente 20 minutos. Porque assim fica mais fácil para o público acompanhar. E, neste caso em especial, vamos fazer 3 episódios distribuídos sobre a seguinte lógica. O primeiro, a gente vai trabalhar na lógica do planejamento, então os momentos iniciais ali para a questão do projeto de um hospital. No segundo, a fase efetivamente de projeto. E no terceiro, a fase de obra e operação. De obra, sim, e operação e manutenção, tá? Então, é mais ou menos esse o contexto. Convido também a todos que estão vendo este episódio também poderem acompanhar os próximos. Adriana e Nicolas, dentro dessa primeira fase aqui que a gente vai falar, a fase de planejamento, o que vocês destacam como sendo pontos principais ou pontos de maior atenção que a gente deve ter quando se trata de um projeto hospitalar? Quando a gente está falando de complexos hospitalares, a primeira coisa que a gente tem que entender é, primeiro, a especificidade, né, da atividade desenvolvida dentro dessas instituições. São instituições grandes, né, de muita complexidade e que devem ser observadas através desse olhar de entendimento sistêmico, ou seja, a gente precisa compreender as instituições de uma maneira global. Existem muitas especialidades em termos de disciplinas, né, que concorrem para o funcionamento do hospital, e dentro desse universo complexo, a gente tem que entender que a gente vai ter que olhar para cada disciplina individualmente, mas tratá-las de forma conjunta. Então, quando a gente entende isso, fica um pouco mais simples ordenar todas as complexidades e a gente conseguir fazer um projeto de ou reforma, ou manutenção, ou áreas novas, né, ou projetos inteiros novos, ou projetos que são de alterações de hospitais existentes de uma maneira mais eficiente. Então, a primeira coisa é entender a complexidade, eu acho. Maravilha. E, Nicolas, do ponto de vista tecnológico, tu acha que tem alguma coisa que a gente possa dar destaque aqui nessa fase bem inicial, a fase de planejamento? Vai até soar um pouco errado, não sei se é errada a palavra que eu queria usar, mas a gente tem que sempre prestar muita atenção, e eu vejo muito isso quando os clientes começam, é porque eles estão pensando no handover, mas não estão planejando corretamente essa parte de entrega do commissioning, né? Eles têm um modelo BIM, que às vezes é um modelo BIM, não, mentira, vou até retroceder o que eu falei. Eles têm um modelo 3D, que não é BIM, entende? Isso acaba sendo até errado. Você fala, pô, mas se o cara fez o modelo, fez, mas não colocou um metadata, não colocou nada, não se preocupou com essa entrega de conteúdo, com esse handover final. Então, na fase de planejamento, a gente já tem que estar com a cabeça daqui a 2, 3 anos, quando terminar a obra do hospital.
Esse eu acho que tem que ser o ponto de vista tecnológico, a parte principal do processo. É verdade, é verdade. Há pouco planejamento muitas das vezes para isso, é verdade. E quando a gente está tratando de um projeto complexo, né, a primeira coisa, então, é a gente enxergar o todo. E se você consegue enxergar o todo, você consegue fazer esse link, né, Nicolas? O problema é que, geralmente, a pessoa enxerga a primeira fase. Sim, e, na verdade, ela tem que enxergar tudo. Ela não pode enxergar a data hoje, né? Ela tem que enxergar, quando a gente já for colocar o hospital em operação, tudo o que a gente precisa de informação que tem que estar anexado, associado, né, ao modelo, para que a gente chegue na fase de operação e a gente tenha condição de utilizar todo esse potencial que foi gasto no projeto de uma maneira muito objetiva, né? Então, esse entendimento ele tem que vir prévio. Por que eu acho que existe essa dificuldade? Primeiro, porque é uma área que já apresenta a sua complexidade inicial, que é lidar com o objeto hospital. Né? Então, existe todo um conhecimento prévio que a gente tem que ter de que sistema a gente está falando, na verdade. Né? Então, se a gente pensar bem, um complexo hospitalar ele é uma união de uma indústria, uma grande indústria, com várias especificidades. Então, a gente tem produção de alimento, a gente tem produção de roupa, a gente tem chegada de material, a gente tem produção de remédios, né? A gente tem uma série de sistemas industriais que vão dar suporte para que as atividades principais aconteçam, que é o core, né, do hospital, que é a atividade saúde, né? E você tem, em paralelo, toda uma hotelaria. Então, a gente tem toda a parte hoteleira que vai cuidar do paciente diretamente, unida a essa indústria. Então, quando a gente pensa o hospital dessa maneira, a gente começa a entender o tanto que ele é exigente em termos de entendimento de informações que tem que estar nos projetos. Então, não é simplesmente desenhar em 3D, né? Sim, não sim. É simplesmente isso. Quando eu trabalhava em obra eu nunca trabalhei numa obra hospitalar, né? Também já faz alguns anos já que eu não trabalho mais com obra, mas eu trabalhei justamente numa obra industrial, e eu adoro essa metáfora que você falou, que o hospital é uma indústria com hotel, porque é muito verdade. Eu vejo muitas das coisas que eu trabalhei na obra naquela época, eu vejo elas refletindo hoje, claro, melhoradas, né? Já com agora um BIM, agora um modelo. E eu lembro que na época era uma usina de biomassa e a gente chamou o pessoal do commissioning. Era uma obra de 2 anos, a gente chamou os caras com mais de 1 ano de antecedência para terminar a obra, justamente para eles já começarem a fazer toda essa parte de handover, do commissioning, para fazer o startup do equipamento. Então, assim, às vezes sempre me surpreende muito quando eu vejo uma obra de cliente meu terminando e o cara fala assim, eu queria ver como que faz o handover. Fala, agora? Agora você precisa ver isso, assim, você não devia ter visto isso, sei lá, faz 1 ano, talvez. Podia ter começado a conversar disso faz um tempo, agora vou ver como eu te ajudo, mas vou ver. Esses apontamentos, eles têm que vir antes, né? Sim. E aí a gente também tem que dividir 2 ações muito diferentes. Uma ação você tem um hospital existente, ele está rodando, ele está aplicado já, né? Ele já está lá em operação, e você vai introduzir uma modificação. A primeira coisa é entender o potencial do que existe. Eu vejo muito isso também, a vontade de fazer uma coisa nova, desrespeitando aquilo que já existe. Então, eu acho que a gente pode dividir também as ações em duas formas de você encarar. Então, um complexo hospitalar em funcionamento é um avião voando, e você vai trocar a asa com ele voando. Então, você tem que pensar de uma maneira extremamente estratégica para que as interferências aconteçam sem atrapalhar aquilo que já acontece. Então, é uma forma mais complexa ainda de raciocinar, onde o BIM pode entrar de uma maneira muito potente, porque ele pode associar todas as informações de uma vez. Então, a primeira coisa é entender o potencial instalado, fazer o levantamento, cadastramento, entender onde está tudo. Eu já participei de obras onde a gente não tinha um registro de instalação alguma. O hospital tinha 50 anos, a Santa Casa, e você não sabia o que passava aonde. Quem sabia era o senhor que trabalhava na manutenção, que era a Bíblia do hospital, e que a gente levantava os dados com ele e começamos a registrar tudo, para, a partir desse registro, a gente já ter as nossas ações planejadas e não acontecer nenhuma intercorrência que parasse o hospital. Mas, no princípio, a gente abria uma parede e achava uma instalação de gases medicinais, onde a gente não sabia de onde vinha e para onde ia. Tinha que avisar o hospital inteiro para a gente cortar uma linha de gás, porque podia parar o CTI. Então, era assim o tempo todo. A gente ficou uns 5 anos até cadastrar tudo o que precisava.
E isso colocado no BIM gera um histórico muito potente de informações que você consegue depois agir de uma maneira mais rápida na intervenção de algum problema que exista, e você também consegue analisar as potencialidades existentes e simplesmente não descartá-las. Porque a gente não pode simplesmente passar régua nas coisas. A gente já investiu financeiramente naquela estrutura. Economicamente, a gente precisa aproveitar o que existe, né? O máximo possível. Porque é uma instituição muito cara para se colocar na operação, né? O custo é muito alto. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. E eu acho que o BIM, nisso, ele ajuda demais, porque você começa a ter o entendimento das informações e ter a guarda dessas informações, e você consegue, então, agir de uma maneira bastante eficaz. A outra maneira é, não tenho nada, o hospital é novo. Se o hospital é novo, então a gente já vai, e aí, com certeza, Nicolas, você tem toda a razão, a gente já começa a projetar com o olho lá na operação, com a atenção naquilo que vai acontecer lá na frente. Porque senão você não introduz no projeto, no momento que você está criando o seu projeto em BIM, as informações necessárias em cada fase de projeto. Então, eu acho importantíssima essa sua observação, porque já passei por momentos onde você explica para o seu cliente, né, para os donos do empreendimento, ou para o empreendedor, a necessidade da definição dessas operações futuras, e ele acha que ele pode sempre deixar isso para depois. Não, depois a gente pensa. Não, quando estiver pronto, a gente resolve. E isso não é a forma de fazer, né? A forma é, agora vamos pensar. Então, é um pouco japonês isso, né? Pensemos muito agora, vamos definir tudo aqui para que o nosso tempo de projeto e de obra lá na frente seja reduzido. E não o contrário. Façamos rápido agora, e lá na frente a gente vai gastar um tempão para resolver aquilo que não foi resolvido antes. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a obra, você sempre vai fazer a obra duas vezes. Ou você planeja ela muito bem e depois você constrói, ou você constrói e depois refaz. Qualquer obra é feita duas vezes, não tem jeito. Então, melhor planejar que sai mais barato. Mas você estava falando isso de fazer reforma, até um caso interessante de um cliente nosso que fica na Catalunha, inclusive ele tem justamente um complexo hospitalário, que é onde ele trabalha, e ele começou a introduzir o BIM agora, porque não tinha justamente o que eles contam, e eu fui lá conhecer o hospital, né? Não cheguei a entrar no hospital, porque não vou entrar em hospital, ainda mais que com Covid, mas conversando com ele falou assim, o problema que a gente tinha é que o pessoal da manutenção, claro, o cara que já está aqui na manutenção faz 30 anos, você fala para ele, deu um problema na sala tal, o cara vai sozinho. O cara sabe exatamente onde que é a sala, qual a tubulação. Agora você pega um cara novo que recém entrou, você fala, teve um problema não sei aonde. Aí o cara fala, tá, onde que eu começo, né? Aí você fala, qual que é a informação gráfica que você tem? Às vezes é um guardanapo sujo que foi feito nos anos 80, sabe? Isso é toda a informação gráfica que ele dispõe. Então, essa parte que você falou de fazer um levantamento do que já existe ressoou muito com o que ele tem, porque justamente esse é o trabalho dele hoje em dia, essa é a labor dele que ele tem agora, que é justamente essa de pegar as existências do hospital e instalações também. Outra coisa muito interessante, ele comentou que ele não tinha muitos planos. Então, ele tinha que pegar o pessoal de manutenção mais velho e falar, vem cá, tem que ter uma linha de gás por aqui em algum lugar, onde que tá? E aí o cara tinha que apontar para ele e falar, não, tá por aqui e tal, e aí vai mostrando. Então, o que você falou agora me ressoou muito com esse caso da Catalunha, justamente, porque é exatamente isso, exatamente. Às vezes a gente precisa... Claro, o que ele está fazendo no BIM no momento para o hospital, entre aspas, é um custo, no fim das contas, porque o hospital ainda, quer dizer, já começou a ver frutos, mas quando ele começou não estava vendo fruto nenhum ainda, tanto que ele contou isso pra gente, ele falou que começou a fazer o BIM, e o hospital falou, legal pra caramba, agora a gente tem um desenho 3D aqui do hospital, olha que bonitinha a miniatura, né? Mas vou fazer o que com isso, né? Isso aqui não é para você, isso aí você brincou, você se divertiu, legal, mas como que a gente do hospital agora tira proveito dessa função? E aí, justamente, foi isso que ele chamou a gente, tal, aí agora ele já tem uma função, agora ele já consegue fazer a manutenção do hospital. Acho que essa parte de manutenção a gente deixa para o outro episódio, justamente, não vou me alongar muito mais, mas justamente essa parte do levantamento, de ter as instalações certinhas,
eu acho que é até complicado, na verdade, né? Porque é começar a confiar nas pessoas ou começar a quebrar a parede. Não tem alternativa. Verdade. Não, ótimo, eu concordo plenamente com vocês. A gente tem sempre essas duas possibilidades, né? Ou fazer uma reforma que é, por assim dizer, a mais comum, né? Atuar em cima de edificações que já são existentes, e aí é como a Adriana bem colocou, trocar a asa do avião voando, e que, detalhe, o avião não pode pousar, né? Não tem essa assim, não, vamos pousar. Não tem essa opção. Você não vai fechar o hospital para fazer isso. Pode, no máximo, fechar áreas e tal, mas o hospital em si vai ter que ficar lá. E a opção que é menos recorrente, mas também é possível, que é do fazer do zero. Em ambas as situações, planejamento é essencial. Talvez uma com muito mais força do que a outra, porque, como dissemos, o avião está voando. Gente, muito legal. O início desse papo já começou a esquentar. Legal isso, né? E para já a gente finaliza este episódio. Vamos agora para a segunda parte, onde a gente vai tratar de projeto. Obrigado quem ficou até aqui. Até daqui a pouco.